Em um mundo à beira de mudanças sem precedentes, enfrentamos uma realidade que desafia nossa compreensão e testa nossa fé. Profetizado com precisão inquietante, os últimos dias trazem consigo uma era onde a autossuficiência domina, ofuscando a essência da verdadeira humanidade. Os valores fundamentais que uma vez cultivamos, compaixão, humildade, respeito mútuo, parecem desvanecer-se diante de um crescente amor pelo ego, pela ganância e pelo orgulho desmedido. Esta não é apenas uma visão distante, é o cenário atual que se desenrola diante de nós. As relações familiares se fragilizam, o respeito pelas tradições se esvai, e a comunidade de fé encontra-se sob um cerco implacável. Testemunhamos uma inversão de valores, onde a traição e a arrogância são exaltadas, e a busca por prazeres passageiros sobrepõe-se à devoção genuína e duradoura. Este é um chamado à vigilância e à ação. Agora é o momento de discernir os sinais dos tempos, de rejeitar as influências corruptoras e de reafirmar nosso compromisso com os princípios que definem nossa fé e nossa humanidade. Porém, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeto natural, implacáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, inimigos dos bons, traidores, precipitados, soberbos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afasta-te também destes. A mudança da sociedade nos tempos em que vivemos, estamos testemunhando um declínio moral e ético sem precedentes, um sinal significativo de que as profecias mencionadas nas Escrituras não são apenas palavras antigas, mas verdades vivas e respiratórias que se desdobram diante de nossos olhos. O trecho de 2 Timóteo serve como um espelho refletindo o estado atual de nossa sociedade, onde os comportamentos e atitudes tão vividamente descritos por Paulo parecem saltar das páginas da Bíblia e se manifestar em nossas vidas diárias. À medida que mergulhamos nesse trecho, fica claro que estamos vivendo em tempos marcados por um profundo egocentrismo, um tema que ressoa profundamente com nossa geração, onde a elevação do eu acima de tudo o mais tornou-se a norma. Esse amor próprio do qual a Escritura nos adverte não é sobre um saudável senso de autorrespeito, mas um narcisismo enraizado que coloca os desejos individuais acima do bem-estar dos outros. Nossa sociedade nos incentiva a nos amar incondicionalmente, promovendo a ideia de que tal amor próprio é a fundação de uma personalidade saudável. No entanto, isso levou a uma cultura de narcisismo, onde a autoabsorção e autoadmiração excessivas prevalecem, muitas vezes à custa da empatia e compaixão pelos outros. Nesse ambiente, as necessidades e o bem-estar da família e comunidade são frequentemente ofuscados pela busca por prazer pessoal e ganho. Estamos vivendo em uma era onde as pessoas pensam que o mundo gira ao redor delas, onde a atitude de eu mesmo e somente eu importa. Desapaixone-se pelo egoísmo e apaixone-se pela sua família, pelos seus filhos e seus entes queridos, e coloque-os em primeiro lugar. Esse egoísmo se manifesta de várias maneiras, conforme descrito em 2 Timóteo, indivíduos tornam-se amantes de si mesmos em detrimento de seus relacionamentos e comunidades. As características listadas por Paulo, sendo traidores, obstinados, arrogantes e mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, derivam de uma raiz singular, um foco avassalador no eu. A traição surge quando o ganho pessoal é valorizado acima da lealdade e confiança. Ser obstinado e arrogante reflete uma arrogância e teimosia que desconsidera a sabedoria e necessidades dos outros, e a preferência pelo prazer em detrimento da devoção a Deus destaca um profundo desalinhamento de prioridades, onde alegrias transitórias são perseguidas em detrimento da vida eterna.
Estamos vivendo em uma era onde as alegrias transitórias do prazer lácio são elevadas acima da comunhão com Deus. Homens e mulheres priorizam o prazer sobre sua devoção a Deus. O pecado e o desejo trazem consigo prazeres fugazes. As pessoas não pecam porque isso lhes traz dor, mas porque há um deleite temporário no erro. O pecado pode transportá-lo para um lugar cheio de sol metafórico e rosas, mas apenas por um momento. Essa fixação no aqui e agora, no material em vez do espiritual, leva muitos a escolher os prazeres fugazes do pecado sobre a promessa da vida eterna com Deus. Eu encontrei indivíduos que reconhecem a realidade de Deus e a necessidade da salvação. No entanto, seu amor pelo pecado e suas gratificações imediatas os fazem se afastar de Deus, perseguindo uma vida de prazeres pecaminosos. A busca incessante pelo ganho pessoal, muitas vezes à custa dos outros, espelha os avisos proféticos de uma sociedade perdendo a visão de seu compasso moral, onde a fome implacável por mais torna-se um ciclo sem fim de vazio. Uma sociedade que chama o bem de mal e o mal de bem. Vivemos em uma sociedade que aceita, celebra e até promove coisas que antes eram consideradas más e ainda são consideradas pecado aos olhos do Senhor. Além disso, a profecia fala de uma cultura de ostentação e orgulho, onde indivíduos exibem suas conquistas e status com pouca consideração pela humildade ou graça. Essa atitude predominante não apenas distancia os indivíduos uns dos outros, mas também de Deus, criando uma sociedade que valoriza mais as aclamações do que atos de bondade e compaixão. Nesse ambiente, a verdadeira essência da comunidade, apoio, entendimento e respeito mútuo, fica obscurecida pelas sombras da arrogância e autoimportância. A menção nas Escrituras de pessoas sendo mais amantes dos prazeres do que amantes de Deus ressoa estranhamente verdadeira no mundo de hoje, onde a busca por deleites momentâneos e prazeres sensoriais muitas vezes tem precedência sobre a disciplina espiritual e devoção. Se você está gostando deste vídeo, por favor, deixe seu gostei e compartilhe com seus amigos e familiares. Isso ajuda muito nosso canal Sopro Divino a crescer e a continuar trazendo conteúdos como este para você. O princípio das dores. Estamos vivendo no princípio das dores, um tempo previsto com clareza profética e detalhes sóbrios. Esta frase, ou o princípio das dores, fala de um período marcado por uma série de eventos, cada um aumentando em frequência e intensidade, anunciando o desdobramento de uma narrativa divina estabelecida antes do tempo em si. Essas dores não são meros fenômenos naturais ou ocorrências aleatórias, são as dores de uma criação gemendo por redenção, os precursores do culminar da história como a conhecemos. O princípio das dores sinaliza um momento crítico na linha do tempo divina, um período caracterizado por tumulto, revolta e angústia. Esta era é marcada por guerras e rumores de guerras, nações contra nações, reinos contra reinos, fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Vamos nos concentrar nos terremotos por um momento. O fenômeno dos terremotos, aumentando em frequência e intensidade, serve como uma ilustração convincente da profecia do início das dores se manifestando tangivelmente em nosso planeta. Desde o amanhecer do século XX até o ano 2000, dados sismológicos mostraram um aumento marcante tanto no número quanto na severidade dos terremotos globalmente. Esta tendência não é meramente anedótica, mas é apoiada por dados abrangentes coletados e analisados por institutos geológicos e sismológicos em todo o mundo. Por exemplo, registros indicam que a frequência de terremotos significativos, aqueles com magnitude 6.0 ou maior, viu um aumento notável ao longo do século XX. O início dos anos 1900 registrou menos de 100 terremotos significativos por década, um número que cresceu de forma constante, culminando em várias centenas de tais eventos anualmente até o final do século.
Eles marcam o início de um período de importância sem paralelo, um tempo em que o mundo está sendo preparado para o retorno de Cristo. Essas dores nos lembram que estamos vivendo em uma era de desafios profundos e oportunidades sem precedentes. Elas são um chamado à vigilância, à oração e a um compromisso aprofundado de viver nossa fé com urgência e compaixão. À medida que observamos o mundo ao nosso redor, é evidente que a frequência e intensidade dessas dores estão de fato aumentando. Guerras e conflitos irrompem com regularidade alarmante, deixando rastros de devastação e desespero. Fomes e pestes também atacam com força implacável, ceifando vidas e desestruturando comunidades. E, no meio destes, a própria terra geme com terremotos e desastres naturais, como se clamasse por redenção. Esses eventos, por mais perturbadores que sejam, não são sem propósito. Eles servem como chamados de atenção, alertas divinos que nos convocam a olhar além do temporal e fixar nossos olhares no eterno. Eles nos lembram que este mundo, com toda sua beleza e quebrantamento, não é nosso lar final. Somos lembrados de que, como seguidores de Cristo, nossa esperança não está ancorada nas areias movediças deste mundo, mas nas promessas imutáveis de Deus. E, finalmente, eles nos lembram que Jesus está vindo em breve. O conhecimento aumentará, Daniel, capítulo 12, verso 4, mas tu, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até o tempo do fim. Muitos o esquadrinharão de lá para cá, e o conhecimento se multiplicará. Existem diferentes explicações fornecidas por comentários bíblicos a respeito deste versículo, e cada uma apresenta pontos válidos, apresentando argumentos extremamente convincentes. A primeira interpretação sugere que a frase "ou muitos correrão de lá para cá" e o conhecimento aumentará refere-se aos rápidos avanços no transporte e progresso tecnológico. Em contraste, a segunda sugere que indica que muitos mergulharão nas Escrituras em sua busca por conhecimento, com a maioria dos estudiosos da Bíblia alinhando-se com esta interpretação. Ambas as interpretações têm elementos manifestando-se no mundo de hoje, observável pelo aumento na frequência e intensidade desses fenômenos. A primeira sugere uma explosão geral de conhecimento, argumentando que a frase se refere a viagens mundiais nos tempos do fim, com carros, ônibus, trens, foguetes e aviões, ao lado do aumento do conhecimento físico. A profecia de Daniel de que o conhecimento aumentará foi cumprida de várias maneiras. Estamos vivendo em uma era de informação facilmente acessível, com mais conhecimento ao nosso alcance do que nunca, um tempo de conhecimento e avanço tecnológico sem precedentes. Ao longo dos últimos 3.000 anos, mudanças significativas ocorreram na forma como vivemos, trabalhamos e nos comunicamos, desde a invenção de ferramentas de pedra por volta de 100.000 a.C. até o desenvolvimento de biotecnologia, nanotecnologia e computação quântica no século XX. Essas inovações destacam o crescimento exponencial do conhecimento, com cada década parecendo acelerar o ritmo da inovação. À medida que nos aprofundamos na primeira interpretação de Daniel 12, maravilhamo-nos com a vasta extensão das conquistas humanas e os horizontes em expansão do entendimento. As maravilhas tecnológicas com as quais nos envolvemos diariamente teriam surpreendido o mundo antigo. O ritmo da aquisição de conhecimento e inovação não foi meramente linear, foi exponencial. Com o passar de cada século, nossos avanços não apenas adicionaram às nossas capacidades, eles as multiplicaram. A mudança mais significativa começou, possivelmente, com a Revolução Industrial, à medida que máquinas começaram a substituir o trabalho manual e a indústria começou a florescer, marcando o início da trajetória ascendente do conhecimento. Um exemplo perfeito disso é a SpaceX.
A SpaceX, uma fabricante aeroespacial privada e empresa de serviços de transporte espacial, fundada em 2002 por Elon Musk, exemplifica o salto surpreendente no conhecimento e capacidades humanas. Apenas 2 séculos atrás, a montaria a cavalo era o meio de transporte mais comum. No entanto, hoje, empresas privadas não estão apenas alcançando as estrelas, estão planejando colonizar outros planetas. A jornada da SpaceX é um testemunho do rápido avanço da tecnologia e do intelecto humano. Em apenas 2 décadas, a SpaceX revolucionou as viagens espaciais, desenvolvendo foguetes reutilizáveis, como o Falcon 9, que reduzem drasticamente o custo de acesso ao espaço. Seu desenvolvimento da nave espacial Dragon foi instrumental no reabastecimento da Estação Espacial Internacional, marcando avanços significativos em missões espaciais de carga e tripuladas. A Starship, atualmente em desenvolvimento, está prestes a levar humanos a Marte, transformando o que antes era um sonho de ficção científica em uma realidade do futuro próximo. O que é mais notável sobre a SpaceX é seu papel pioneiro na indústria espacial privada. Esta mudança de programas espaciais liderados pelo governo para empreendimentos privados significa uma mudança significativa no empreendimento humano e conhecimento, refletindo nosso crescente entendimento da tecnologia e nosso potencial no universo. A existência de empresas como a SpaceX desafia nossas concepções do que é possível. Há várias décadas, a noção de uma empresa privada não apenas participando, mas liderando a exploração espacial e até planejando a colonização de Marte teria sido inconcebível. No entanto, aqui estamos nós, testemunhando a inovação privada nos impulsionando em direção a um futuro que antes existia apenas nos reinos da imaginação. Este salto no conhecimento e capacidade em tão curto espaço de tempo é nada menos que milagroso, alinhando-se perfeitamente com a profecia de Daniel de que o conhecimento seria aumentado. Estamos vivendo em uma era onde os limites da conquista humana estão sendo continuamente empurrados para mais longe, com o rápido ritmo de avanço tecnológico em nosso tempo cumprindo claramente as palavras proféticas faladas milhares de anos atrás. A SpaceX é apenas um exemplo entre muitos dos avanços extraordinários de nossa era, da exploração espacial às intricadas da física quântica. O aumento do conhecimento é evidente em todos os lugares. Não se trata apenas do acúmulo de fatos, mas de uma compreensão ampliada do universo e nosso lugar dentro dele. Este incrível aumento de conhecimento e capacidade traz à mente a natureza profética do livro de Daniel. Daniel, vivendo em uma época em que tais avanços eram inimagináveis, profetizou um tempo em que o conhecimento aumentaria e as pessoas atravessariam grandes distâncias, uma profecia surpreendentemente alinhada com nossa realidade atual. Ao refletir sobre as empresas de Elon Musk e nosso avanço tecnológico mais amplo, somos lembrados da verdade atemporal das Escrituras e do desdobramento do plano soberano de Deus através da história. À medida que nos maravilhamos com as conquistas de nossa época, lembremo-nos da fonte de toda sabedoria e conhecimento, e das palavras proféticas que anteciparam estes tempos notáveis. A segunda interpretação de Daniel 12 oferece uma perspectiva esclarecedora sobre o crescimento espiritual, sugerindo que a busca da humanidade vai além das conquistas físicas ou da aquisição de conhecimento mundano. Em vez disso, enfatiza um mergulho profundo no esclarecimento espiritual, onde os indivíduos, particularmente nestes últimos dias, emergem nas Escrituras, buscando um entendimento profundo e experimentando um aumento notável no conhecimento espiritual. Teólogos renomados e estudiosos bíblicos argumentam que a frase "ou muitos correrão de lá para cá e o conhecimento será aumentado" é menos sobre a velocidade do transporte moderno ou o avanço da educação secular e mais sobre uma jornada de descoberta dentro da Palavra de Deus.
Esta visão sugere que, à medida que nos aproximamos dos tempos do fim, haverá um aumento significativo no número de pessoas de Deus mergulhando nas escrituras proféticas, buscando orientação e clareza. À medida que se aprofundam nos ensinamentos divinos, esta interpretação detém uma verdade tangível em nossos tempos. Estamos testemunhando uma profundidade de entendimento e apreciação pela profecia bíblica sem precedentes em qualquer era anterior. O reservatório de conhecimento disponível para nossa geração a respeito das Escrituras é incomparável. Curiosamente, os avanços tecnológicos frequentemente citados na primeira interpretação também desempenham um papel crucial na facilitação deste despertar espiritual. A tecnologia aprimorou significativamente nossa capacidade de estudar e compreender as Escrituras. Com a revolução digital, a Bíblia se tornou mais acessível do que nunca, disponível em várias traduções, formatos e plataformas. Seja através das páginas físicas de um livro, uma versão em áudio no trajeto ou um versículo digital em um smartphone, a Palavra de Deus está onipresente, convidando a exploração e reflexão. A internet tornou-se uma ferramenta poderosa para o estudo das Escrituras, possibilitando buscas rápidas e abrangentes e fomentando comunidades globais de crentes ansiosos para compartilhar revelações, interpretações e testemunhos. Estamos vivendo em uma era dourada de acesso à sabedoria bíblica, onde a clareza e profundidade de entendimento da Palavra de Deus, e as realidades facilitadas por uma abundância de recursos desde comentários detalhados até sermões online esclarecedores, são de fato um testemunho dos tempos em que vivemos. À medida que avançamos para a profecia número 4, discutimos o papel dos zombadores nos últimos dias. Um zombador, neste contexto, é alguém que zomba de Cristo, ridiculariza as coisas de Deus e se opõe ao Evangelho. A emergência de zombadores nos últimos dias torna-se mais pronunciada pois são, em essência, patrocinados pelo diabo como parte de suas estratégias finais para desencorajar os crentes de servir a Deus. Zombadores são instigados pelo espírito do anticristo contra aqueles que escolheram servir a Deus. Embora não seja explicitamente declarado se o anticristo em si já chegou, o espírito prevalente do anticristo, que é a rejeição da divindade de Cristo, é inconfundível. 1 João 4 verso 3 afirma: "E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. E este é o espírito do anticristo, do qual ouvistes que há de vir, e agora já está no mundo." Este trecho destaca a presença deste espírito enganador em nossa era atual, um precursor à manifestação física do anticristo. O espírito de engano e rebelião caracterizado pelo anticristo já está em ação no mundo, rondando e enganando. Hoje, porém, nosso foco está nos zombadores, aqueles que zombam, ridicularizam e riem na face do Todo-Poderoso e de seus filhos. A importância da vigilância contra tais indivíduos não pode ser subestimada. Com palavras astutas e zombaria, zombadores visam abalar os crentes da fundação de sua fé, tentando desviá-los do caminho da retidão e piedade que leva à vida eterna. Muitos sentiram o aguilhão de sua zombaria, questionados, duvidados ou ridicularizados por sua fé inabalável em Cristo e seu serviço ao Todo-Poderoso. Ao enfrentar tais zombadores, é crucial lembrar que eles não operam independentemente, mas são movidos, consciente ou inconscientemente, pelo espírito do Anticristo. O apóstolo Pedro nos alertou sobre tais indivíduos que andam segundo seus próprios desejos e prazeres. 2 Pedro 3 versos 9 e 10 enfatiza a paciência do Senhor e seu desejo de que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Serve também como um lembrete de que o tempo de Deus não é o nosso e seu atraso em retornar é por desejar que o máximo possível de almas encontre salvação. Refletindo sobre a possibilidade do retorno de Jesus em pontos anteriores de nossas vidas, somos levados a considerar onde estaríamos, céu ou inferno.
Isso sublinha a misericórdia e paciência do Senhor. Seu atraso tem sido uma bênção para muitos, permitindo mais tempo para que as almas se voltem para Ele. Em todo o mundo, indivíduos estão se voltando para Cristo, encontrando salvação nele. Esta realidade destaca o trabalho contínuo do Espírito Santo, atraindo corações para o Salvador e exemplificando a verdade profunda de que, mesmo entre zombadores e o espírito do Anticristo, a obra redentora de Deus está em andamento, chamando indivíduos para o conhecimento salvador de nosso Senhor Jesus Cristo. À medida que encerramos nossa reflexão sobre estas verdades profundas, façamos isso com corações cheios de fé, olhos voltados para o futuro e mãos estendidas em serviço e amor. Que possamos ser luzes brilhantes em um mundo que muitas vezes parece dominado pelas sombras, guiados não pelo medo ou pela incerteza, mas pela certeza inabalável da promessa de Deus e pelo poder transformador do seu amor. Que a jornada adiante seja marcada não apenas pelo que enfrentamos, mas pelo modo como enfrentamos, com coragem, compaixão e uma fé que transcende as circunstâncias, ancorada firmemente na rocha inabalável que é nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E hoje, se você está cansado de viver uma vida sem Cristo, quero lhe fazer um amoroso convite. Inicie uma nova vida, apenas com uma pequena atitude que pode transformar sua vida para sempre. Comente aqui embaixo: eu te aceito, Senhor Jesus, como meu único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida. Faça essa escolha hoje, e comece uma nova jornada com Cristo ao seu lado. Lembre-se de deixar seu gostei e compartilhar este vídeo se ele ressoou com você. Essas ações simples podem ajudar a espalhar a mensagem de esperança e fé a outros que podem estar precisando ouvir estas palavras. Obrigado por fazer parte da comunidade do canal Sopro Divino, onde buscamos iluminar, inspirar e trazer palavras de vida a todos aqueles que estão em busca de algo maior. Que Deus abençoe ricamente você e seus entes queridos, hoje e sempre.